em nós. Então, aqui eu coloquei o livro Carlitos Way justamente para mostrar que nesse livro a história do Carlitos é o seguinte: ele é, num primeiro momento da história, um homem normal que estuda, que trabalha e que se envolve numa prática delituosa, que o joga para a cadeia, que o marginaliza, que o etiqueta, que faz toda uma sorte de criminalização e etiquetação sobre ele, que até quando ele tenta se sair, quando ele tenta voltar para as práticas lícitas, ele tem dificuldade de se manter para sobreviver. E a rotulação, o etiquetamento é tão grande em cima do Carlitos aqui, que ele é obrigado, é forçado a voltar para a prática delituosa. Então isso está no livro Carlitos Way, e se vocês puderem ler, seria importante. Bom, agora, falando no surgimento dessa teoria de rotulação, que também a gente pode chamar ela de labeling approach. Labeling approach é a expressão de rotular, carimbar em inglês, né? Ela surge na década de 1960 e diz que o crime não é uma qualidade ontológica da ação, mas o resultado de uma reação social. No caso do Carlitos, foi tão grande a rotulação, foi tão grande a perseguição, foi tão grande a marginalização, que até no momento que ele tenta superar tudo isso e voltar para a prática lícita, ele não consegue, ele é puxado, ele é dragado para voltar à criminalidade. Então, para eles aqui, quando eu digo o crime não existe, é que, na verdade, no mundo natural, não existe crime. Ora, raciocinem comigo, fazendo uma comparação com os animais. O leão é obrigado a matar os outros animais para sobreviver. Ninguém vai dizer que o leão é um assassino, porque foi uma lei da natureza. O homem, no seu estado primitivo, era obrigado a matar o outro homem para sobreviver. Mas aí a sociedade se organiza e se rege por um Estado, e esse Estado diz que é o crime. Então o crime, na forma original humana, ele não existe. Isso foi uma criação que veio com o Estado. É isso que a gente quer dizer aí. Bom, então o labeling approach diz que o criminoso apenas se distingue do homem normal devido ao que a rotulação que ele recebe de criminoso pelas instâncias formais de controle. É você que rotula ele como criminoso. Na verdade, ele é uma pessoa igual a mim e a você. Talvez ele tenha as mesmas aspirações, mas eu vou lá e a imprensa carimba logo ele como criminoso. O estelionatário reiteradamente comete estaria? Sim, o que eu quero te dizer é que o estelionatário tem certas situações que a gente tem que ser bem sincero com vocês. Eu uma vez tive a oportunidade de conversar com o Américo Leal. E o Américo Leal, que é um grande criminalista, dizia para mim o seguinte: Franklin, eu advogo para qualquer criminoso, homicida, estuprador, mas tem um que eu por dinheiro nenhum advogo, é o estelionatário. Porque o estelionatário, ele, além de enganar o cliente, ele pode me enganar como advogado dele.
Mas o que eu quero te dizer é que realmente tem situações que não há jeito de resolver o problema. Lembram da história que eu contei logo no início desse curso de criminologia, que eu fui fazer uma visita carcerária e havia uma rebelião porque os presos estavam no cubículo mais ou menos do tamanho dessa coluna para lá, 40 presos, sem condições de sol, de higiene, de água, de ventilação, nada. Mas um dos policiais me disse: olha, doutor, aí dentro estão X ladrões que, se forem colocados na rua, amanhã mesmo eles estão roubando de novo, à mão armada. É muito difícil você recuperar o ladrão, a pessoa que subtrai o bem móvel. Por quê? Porque numa parada, se ele sair para trabalhar hoje, ele consegue um salário mínimo, ele vai trabalhar como lavador do carro ali, vai ganhar um salário mínimo no máximo, se conseguir. Mas numa parada ele tira R$1.000, R$2.000. Então o crime para ele compensa. E quando o crime compensa, e nós já vimos isso aqui, não larga o crime. Ele só vai largar verdadeiramente o crime quando o crime não compensar. Então não há dúvida nenhuma que, nesse caso, estaria errada a sociedade em rotular determinadas pessoas. Também vamos fazer aqui, eu não quero ser politicamente correto sempre. Eu tenho que dizer que, infelizmente, às vezes, nós temos que ser politicamente incorretos. Aquela pessoa realmente merece a rotulação que tem. Ele fez por merecer aquela rotulação. E não tem como solucionar o problema dele. Existem essas situações? Existem. Ele não é ressocializável. Ele não é ressocializável. Existem. Mas aqui eu quero dizer da rotulação que muitos criminosos recebem pelas instâncias formais de controle. A sociedade tem os criminosos que quer. Eu rotulo aquilo que eu acho que é importante rotular. Quando aquilo não é importante para o Estado, ele deixa de ser considerado conduta criminosa. Mas evidentemente que algumas pessoas que são rotuladas merecem aquela rotulação, claro, sem dúvida nenhuma. Etnometodologia. Etnometodologia. Temos um pouco aí de metodologia e etnocentrismo, né? Também surge na década de 1960 com base na fenomenologia e estuda a intersubjetividade do cotidiano. Com ele é verdadeiramente vivido por seus participantes. Uma pessoa que tem um cotidiano de trabalho e de estudo e ocupa o seu tempo com o trabalho e com o estudo, ele não terá tempo para enveredar pela criminalidade. É aquele velho ditado que diz: cabeça vazia, desocupada, oficina do diabo. Se ele estiver ocupado, ele não vai praticar condutas criminosas. Daí porque alguns doutrinadores defendem a escola em tempo integral para crianças e adolescentes, um primeiro período com o ensinamento de questões relacionadas à matemática, português, geografia, história, e num segundo momento uma parte de cursos profissionalizantes, para que ele pudesse já ter uma preparação para o mercado de trabalho, em que ele recebesse o café da manhã, em que ele recebesse a merenda, em que ele almoçasse. Porque também como é que tu vais atrair aquela pessoa para a escola, principalmente quando ele não tem condições financeiras, se você não der pelo menos uma alimentação.
Então é importantíssimo isso. Por quê? Porque a etnometodologia vai estudar esse cotidiano. O crime aqui é visto como uma construção social realizada na interação entre o desviante e as agências de controle. A pessoa que pratica o crime é o desviante. E as agências de controle, a polícia, ao Ministério Público, ao Poder Judiciário. Considera que a realidade socialmente construída está presente na vivência cotidiana de cada um. Se a pessoa, como eu disse, tem um cotidiano de trabalho, de estudo, tem tarefas e cumpre aquelas tarefas, ele provavelmente vai ter um cotidiano seguido de tarefas e cumprimento de trabalho. Mas se ele tem um cotidiano de vadiagem, de mendicância, ele vai continuar tendo aquele cotidiano de vadiagem e mendicância. Então nós temos que evitar que ele inicie um processo de vadiagem, de ociosidade. Criminologia radical ou criminologia marxista. Para terminar essas escolas todas, eu quero falar da criminologia marxista, que tem como expoente o Berkeley, e está escrito aqui no Crime and Social Justice. O livro Crime and Social Justice, ele surge na década de 70 e baseia-se na análise marxista da ordem social. Essa teoria, como o próprio nome diz, ela critica a teoria da rotulação e a etnometodologia, pois, fundamentadamente, não diferem da criminologia tradicional. Ele critica a rotulação, né? E ele funcionando para observação da ordem social opressiva. Essa corrente aqui é a corrente que prega o sistema marxista, que diz que como eu tenho uma classe detentora de meios de produção e tenho uma outra classe que não tem esse meio de produção e é explorada através do trabalho, com baixos salários, com o mecanismo da mais-valia, essa classe oprimida normalmente é a classe que vai praticar a conduta criminosa. Então, considera o problema criminal insolúvel em uma sociedade capitalista, sendo necessária a transformação da própria sociedade. Eles propõem uma sociedade socialista, onde o Estado, ou eu teria num primeiro momento uma sociedade socialista onde o Estado era o planificador de todos os meios, e num segundo momento uma sociedade comunista em que todos os meios seriam divididos entre todas as pessoas e, consequentemente, todas as pessoas tendo os meios de produção, não sendo exploradas, todas as pessoas possuindo o que querem, não haveria criminalidade. Contudo, mesmo na antiga União Soviética, havia o crime durante o comunismo. Não só na União Soviética, se tu pegares a Polônia, se tu pegares a Hungria, se tu pegares a República Tcheca, que hoje é a República Tcheca e a Eslováquia, e era a Tchecoslováquia, Letônia, Estônia, Ucrânia, Moldávia, pega qualquer um. Todas elas apresentavam crimes. O socialismo resolveu o problema da criminalidade? Não. A planificação dos meios de produção resolveu? Não. Você dá os meios de produção para um indivíduo, você vai resolver o problema do crime? Talvez não. A China comunista, mesmo com a abertura, hoje enfrenta com mãos de ferro a criminalidade no país. 10 mil condenados à pena de morte.
a última estatística que nós temos. Então, gente, o problema da criminalidade é muito mais complexo. Se vocês analisarem, cada uma dessas teorias tem um pouco de verdade. Todas elas formam um todo. As que defendem que é um problema psicológico, as que defendem que é um problema biológico, as que defendem que é um problema sociológico, as que defendem que é o espaço urbano, as que defendem que é a rotulação, as que defendem que é porque a pessoa não tem os meios de produção. Tudo isso, na verdade, uma completa a outra. Todas, na verdade, têm um pouco de razão. Nenhuma tem a razão, a verdade total. Todas elas têm a verdade em parte, né? Conclusões. E aí vamos concluir a nossa aula, né? Vamos concluir. Ao final desta aula sobre as teorias científicas sobre o problema dos crimes, percebe-se que a investigação científica depende de uma prévia visão do homem e da sociedade. Eu preciso investigar o homem e a sociedade para ter alguma conclusão sobre o problema criminal. Na escola clássica, o homem é dotado de livre-arbítrio e vive em uma sociedade consensual. Existe um consenso em torno dos valores fundamentais. O homem tem o livre-arbítrio de fazer aquilo que ele quer. Todavia, a crítica que se faz aqui é que nem sempre ele consegue fazer aquilo que ele deseja e buscar o prazer que ele deseja. Na escola positiva e a sociologia criminal negam esse livre-arbítrio e a nova criminologia, ou criminologia nova, o consenso social. A escola positiva nega o livre-arbítrio. A criminologia nova, o consenso social. É do desdobramento dessas questões fundamentais, é do estudo de todas essas teorias em torno da natureza humana e da ordem social que surgem as perguntas e as respostas ao problema do crime. Todas elas têm perguntas e principalmente trazem respostas sobre o problema do crime, mas nenhuma delas tem a verdade como um todo. E nenhuma delas pode se dizer que é falsa como um todo. Ou seja, as teorias científicas sobre o crime têm realmente esse objetivo de buscar cada uma delas uma razão para a prática do crime. Então, as conclusões do Sykes, ou Sykes, se vocês quiserem, né? Ao estudar o crime, devemos ter consciência de que as descobertas científicas, normalmente consideradas como impessoais e objetivas, trazem invariavelmente consigo a marca do tempo e do lugar. Cada ano que passa, uma descoberta científica vai trazer uma evolução em relação à descoberta anterior. Hoje nós estamos com uma tecnologia X que tem uma velocidade Y e amanhã teremos uma velocidade maior e depois maior. Hoje a quantidade de armazenamento ela é uma e amanhã poderá ser limitada. Há quem diga que futuramente o ser humano poderá ser ressuscitado. Há quem diga que as informações do cérebro humano poderão ser passadas de um corpo para o outro. Por enquanto, eu tenho só a dizer que as descobertas científicas, normalmente consideradas como impessoais e objetivas, trazem invariavelmente consigo a marca do tempo e do lugar. Igualmente, quando o profissional do direito penal interpreta e aplica a lei penal, também efetiva a sua visão de mundo. Então, cada um de vocês que assistiram a aula e que estão aí refletindo e filosofando sobre cada teoria, vai ter um argumento para concordar ou discordar sobre a origem daquela prática delituosa.
São as suas crenças sobre a natureza humana e sobre a ordem social, conscientemente ou não, que determinam a adoção dessa ou daquela jurisprudência. Um juiz que tem uma aproximação maior com uma corrente garantista, ele vai ter uma tendência absolutória maior. Um juiz que tem uma tendência mais próxima da doutrina da lei e da ordem, nós vamos ver numa outra aula, ele tem uma tendência a uma condenação maior, a um rigor maior. Desse ou daquele entendimento doutrinário, liberdade ou prisão para o seu semelhante, dependendo da posição que ele tem. Na próxima aula vamos falar de teorias macrosociológicas da criminalidade, parte 3. Pergunta, alguma dúvida, alguma pergunta?